Boa noite, galera. Boa tarde, bom dia. A aula de hoje vai ser sobre as plantas e a gente vai ver as principais características e os principais grupos. Já adianto que são 4 grupos e grupos bem distintos uns dos outros. As plantas elas surgiram há bastante tempo e elas vieram das algas verdes. A gente sabe disso por conta de estudos genéticos, moleculares e por algumas características que elas compartilham com algas verdes, muitas vezes tratadas como protozoários. Atualmente a gente tem as plantas que são classificadas em briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Mas o que agrupa esses quatro grupos em um reino que é o reino Plantae? Bem, todos eles vão ser eucariontes, multicelulares, fotossintetizantes, que vão ter cloroplastos e o embrião deles vai ser protegido, seja no fruto, no caso das angiospermas, seja na semente, no caso das gimnospermas, só uma semente, né? É, seja num esporófito, desculpa, nas pteridófitas, ou em estruturas mais simples no caso das briófitas. Então, todos esses grupos aqui eles vão ter embriões protegidos por alguma estrutura que forma uma espécie de semente. As plantas, ia falar as árvores, né? As plantas em geral elas são bem diversas, mas todas elas compartilham a capacidade de realizar a fotossíntese por conta dos cloroplastos. Então, a fotossíntese ela vai ser uma reação química, vai ocorrer na planta, ao qual a planta vai absorver gás carbônico, vai utilizar os raios solares, vai absorver água e sais minerais, e a partir disso vai gerar moléculas de oxigênio e de energia. Então ela gera glicose e aí dessa reação libera-se o oxigênio. Então ela faz esse processo de fotossíntese que vai converter água, gás carbônico e energia solar em, em um açúcar, e ela vai armazenar isso em forma de amido e vai liberar o gás oxigênio dessa forma. Então, elas são super importantes para a manutenção do gás oxigênio na atmosfera terrestre. Inclusive, as algas são as principais responsáveis pela oxigenação da atmosfera, mas as árvores elas têm uma super importância aí. E a gente vai dividir em dois grupos, né? A gente tem as criptógamas e as fanerógamas. Então, as fanerógamas elas vão ter um sistema reprodutor com gametas bem visíveis, no caso são as gimnospermas e angiospermas. No caso das gimnos vão ter essas sementes, e no caso das angios vão ter as sementes e o fruto. Então, as gimnospermas não têm fruto e as angiospermas vão ter fruto, mas ambas vão ter esses gametas bem visíveis que são as sementes. Já as criptógamas elas vão ter o sistema reprodutor com as gametas pouco visíveis. Então, as pteridófitas, que são as samambaias, elas, por exemplo, vão ter esporófitos. Esses esporófitos vão liberar esporos. Esses esporos vão ser carregados pela água e aí vão formar gametófitos que vão se reproduzir. Isso tudo é microscópico e aí dessa forma vai formar um esporófito jovem que vai crescer, vai desenvolver esporos e repete o ciclo. Então, a reprodução delas é com gametas bem pequenininhos, que a gente vai chamar de esporos aqui. As briófitas, então, que é o primeiro grupo a surgir, elas vão ser bem simples, tá? Elas são basicamente o musguinho que a gente vê nas calçadas, nos troncos, árvores, pedras e por aí vai. São plantas avasculares, então elas não têm vasos condutores de seiva, não tem xilema nem floema. Não tem raiz, caule, nem folha verdadeira, então o musgo tem uma estrutura bem simples e a reprodução deles vai depender da água, já que a água vai carrear os gametas e aí vai permitir que eles se interajam e formem um zigoto. Eles vão ter o transporte, vai ser por meio de fusão, então eles não têm vasos condutores, então a água vai levar os nutrientes e espalhar pelo corpinho delas. Então os representantes são os musgos, que são bem pequenos. As pteridófitas são as samambaias, elas vão ter, já são vasculares, então elas já têm vasos condutores de seiva. Elas vão ter raiz, caule e folhas. Então, se olha a samambaia, ela tem um raiz, um caulezinho e uma folha. Não tem um tronco formado. E elas têm a reprodução que vai depender da água por conta desses esporos. Para formar o gametófito, eles precisam de água para interagir entre si. O esporófito ele vai ser dominante, então a principal estrutura de reprodução das pteridófitas ela está sempre bem desenvolvida ao longo do tempo, mas em época de reprodução ela vai desenvolver os esporos e aí vão ser pequenos pontinhos pretos na folha aqui. Então a samambaia elas são bem abundantes, tá?
e a gente costuma utilizar em casa. Todo mundo aqui já deve ter visto a samambaia, né? As gimnospermas vão ser os pinheiros, são plantas vasculares com vasos condutores de seiva, então elas ficam bem altas e aí esses vasos eles são bem desenvolvidos por conta disso. E aí elas vão ter raízes, caules, folhas e troncos, então elas já possuem troncos, por isso que elas se desenvolvem também. Muitas espécies são criadas para a produção de madeira, tá? Tipo pinheiro, pinho, por aí vai. A gente vai utilizar de alimento também, o pinhão, por exemplo, é uma gimnosperma que a gente utiliza as sementes. A gente, na época de Natal, a gente sempre está utilizando a pinha para decoração e por aí vai. E outras espécies também são utilizadas como alimento. Então, elas possuem sementes nuas, não tem um fruto ali, não tem uma carne que protege as sementes. A reprodução delas não vai depender da água, então elas vão depender de dispersão das sementes. Algumas vão estourar esse conjunto de sementes para que isso se espalhe, outros vão depender de que alguns animais se alimentem e aí espalhem né, espalhando eles, por se alimentando e espalhando, então elas vão se alimentar e vão liberar as sementes no ambiente. Vão produzir pólen, então a reprodução delas vai ter o pólen ali, ao qual alguns animais vão se alimentar e vão acabar polinizando. Então já ocorre a polinização por meio de animais aqui, tipo uma abelha, uma ave, um mamífero, e um morcego e por aí vai. O morcego é um mamífero, né? E o esporófito ele é dominante também. Então o esporófito é uma estrutura de reprodução que ela vai estar sempre ali dominante. Então a gente tem o pinheiro e a araucária como principais exemplares, e as angiospermas já são as árvores vasculares que vão produzir frutos e flores. Então, as plantas vasculares com vasos condutores, eles vão ter vasos condutores de seiva, vão ter raízes, caules e folhas, vão ter sementes nuas, vão ter reprodução que não vai depender da água também, então vai ser o mesmo mecanismo das gimnospermas, alguns vai ser por dispersão, outros vai ser por polinização e por aí vai. Possuem frutos, esses frutos vão servir para atrair animais, então frutos geralmente são bem doces, têm odores fortes, e isso serve para atrair os animais que vão se alimentar deles. Além disso, tem as flores que também são bem chamativas. Então, flores, geralmente flores sem cor, são para animais noturnos, tipo morcego. Flores coloridas geralmente vão ser para insetos e algumas aves que, tipo beija-flor, que vai se alimentar ali. E aí as plantas elas coevoluíram com alguns animais, de modo que elas dependem desses animais para se reproduzir e se desenvolver. Então esses dispersores são super importantes. Por exemplo, 70% da produção do milho é feita mediante a presença de animais que polinizam e né, acabam aumentando a produção ali nas lavouras. Então aqui está um resumo. Todas as plantas vão ser pluricelulares, tá? Não tem nenhuma planta unicelular, vão ser autotróficas, então elas vão fazer a fotossíntese para se alimentar. Vão produzir oxigênio e elas evoluíram a partir do reino dos protozoários, que é das algas verdes. Então as briófitas vão ser os musgos, pteridófitas samambaias, gimnospermas os pinheiros, que são as primeiras a produzir sementes, e as angiospermas vão produzir os frutos. E a aula termina por aqui. Desculpa os latidos aí se eles apareceram, mas espero que tenha ficado claro a diferença entre os principais grupos. Abraço, galera!